Nem tudo o que foi esquecido permaneceu em silêncio. Alguns segredos esperam apenas ser descobertos. Você está pronto? Durante séculos, existe um lugar onde alguns dos documentos mais perigosos da história foram mantidos longe dos olhos do mundo. Um lugar que não aparece em mapas turísticos, que não pode ser visitado livremente e que permanece envolto em silêncio. Um arquivo tão restrito que apenas poucos homens na Terra tiveram permissão para entrar. Estamos falando dos arquivos secretos do Vaticano, mas aqui está o detalhe inquietante. Muitos desses documentos nunca foram totalmente revelados. E alguns permanecem selados até hoje, sem acesso, sem explicações, sem respostas. O que exatamente está escondido ali dentro? Registros de civilizações perdidas? Provas que poderiam reescrever a história da humanidade? Ou segredos que jamais deveriam vir à tona? Hoje, você vai atravessar essa porta e talvez nunca mais veja a história da mesma forma. Capítulo 1: O arquivo que guarda o poder. Antes de mergulharmos nos mistérios, precisamos entender uma coisa essencial. O nome Arquivos Secretos do Vaticano não significa exatamente o que parece. O nome oficial é Arquivo Apostólico do Vaticano, e a palavra secreto vem do latim sacritum, que significa privado. Mas não se engane. Privado não significa irrelevante. Estamos falando de um dos maiores arquivos históricos do planeta. São mais de 85 quilômetros de prateleiras, corredores intermináveis, salas protegidas, documentos que atravessaram séculos, registros que datam do século VIII, cartas de reis, decisões de papas, tratados políticos, relatórios confidenciais, documentos que testemunharam o nascimento e a queda de civilizações. Mas existe algo ainda mais importante. Esses arquivos não guardam apenas história, eles guardam poder. Porque quem controla o passado influencia o que será acreditado no presente. Capítulo 2. O que já veio à tona para entender o que pode estar escondido. Primeiro precisamos olhar para o que já foi revelado. E mesmo isso já é perturbador. Entre os documentos liberados, encontramos registros que mudaram o rumo da história. A carta de Henrique VIII ao Papa, pedindo a anulação de seu casamento, uma decisão negada, que levou à ruptura com Roma. Outro caso, os registros do julgamento de Galileu Galilei, o homem que desafiou a visão dominante do universo. Seus documentos revelam não apenas um julgamento, mas um conflito entre conhecimento e autoridade. E então, os arquivos da Inquisição, relatórios detalhados, interrogatórios, sentenças, registros que mostram um período onde fé e controle se misturavam de forma intensa. Agora pense, se isso foi revelado, o que ainda permanece escondido? Capítulo 3. O acesso controlado. Entrar nesses arquivos não é simples. É um processo rigoroso. Apenas pesquisadores altamente qualificados podem solicitar acesso. E mesmo assim, não há garantia. É necessário justificar a pesquisa, apresentar credenciais, seguir regras rígidas e, quando o acesso é concedido, ele é limitado. Os documentos são previamente selecionados. O tempo é controlado. A supervisão é constante. Você não escolhe livremente o que ver. Alguém escolhe por você, e isso levanta uma questão inevitável. Se não há nada a esconder, por que tanto controle? Capítulo 4. Os fragmentos perdidos. Diversos pesquisadores relataram algo incomum. Alguns documentos parecem incompletos, trechos ausentes, partes censuradas, informações fragmentadas, como se certas partes da história tivessem sido removidas. E isso não parece ser um caso isolado. É um padrão. Alguns arquivos são liberados parcialmente, outros nunca aparecem. E alguns simplesmente desaparecem dos registros acessíveis. Isso levanta uma hipótese inquietante. E se a história que conhecemos estiver incompleta? E se partes fundamentais do passado foram ocultadas? Capítulo 5. Civilizações esquecidas.
Entre os maiores mistérios está a possibilidade de registros sobre civilizações que não fazem parte da narrativa oficial. Culturas que surgiram, evoluíram e desapareceram, sem explicações claras. Alguns acreditam que esses arquivos podem conter referências a civilizações avançadas, anteriores às conhecidas, eventos catastróficos globais, conhecimentos perdidos. Não há confirmação pública, mas também não há transparência suficiente para descartar completamente. E isso mantém a dúvida viva. Porque se esses registros existirem, a história da humanidade pode ser muito mais antiga e complexa do que imaginamos. Durante a formação da Bíblia, diversos textos foram analisados, mas apenas alguns foram incluídos. Os demais ficaram de fora. Esses textos são conhecidos como evangelhos apócrifos. Alguns sobreviveram, outros desapareceram. E há quem acredite que versões mais completas estejam guardadas no Vaticano, textos com interpretações diferentes, narrativas alternativas, detalhes que poderiam mudar a compreensão tradicional. Se esses documentos fossem amplamente divulgados, qual seria o impacto? Essa é uma pergunta que permanece aberta. Controlar a informação sempre foi uma forma de poder. Impérios fizeram isso. Governos fazem isso. Instituições também. O Vaticano acumulou conhecimento por séculos, mas conhecimento pode ser perigoso, porque certas informações podem gerar dúvida, mudança, instabilidade. Então surge a questão: o controle desses arquivos é proteção? Ou controle da narrativa? Se você quer ir além da história superficial, se inscreva agora no canal Mistérios Sombrios, porque os próximos vídeos vão revelar mistérios ainda mais profundos. A falta de acesso alimenta teorias, algumas plausíveis, outras controversas, entre elas, registros históricos alterados, eventos omitidos e possíveis contatos desconhecidos. Não há provas públicas sólidas, mas há silêncio, e o silêncio gera perguntas. Alguns documentos podem nunca ser divulgados. Não agora, talvez nunca. E isso não é incomum. Mas aqui o impacto é maior, porque envolve fé, história e bilhões de pessoas. Se certas informações forem realmente sensíveis, faz sentido escondê-las? Ou isso apenas reforça o mistério? Os arquivos do Vaticano são reais. O acesso é limitado, e existem documentos que nunca foram revelados. Isso não confirma todas as teorias, mas também não elimina a dúvida, porque alguns segredos não são protegidos apenas por serem antigos, mas porque ainda são perigosos. A história que conhecemos foi construída a partir de registros, mas esses registros não são neutros. Eles foram preservados, selecionados e possivelmente filtrados. Os arquivos do Vaticano continuam lá, fechados, silenciosos, protegidos, guardando documentos que atravessaram séculos. Talvez um dia tudo seja revelado, ou talvez alguns segredos permaneçam escondidos para sempre. Se você quer continuar explorando os mistérios que a história oficial esconde, se inscreva agora no Mistérios Sombrios, porque o próximo vídeo pode ir ainda mais fundo. E isso é só o começo.